Qual é a lembrança mais antiga que vocês têm, assim? Cara, a mais antiga foi a minha foi uma viagem que a gente fez pra Noronha. Eu tenho essa Quantos lembrança. anos você acha que você tinha? Foi em 99, eu tinha 7 anos. Essa época aí, é que tem uma regata muito famosa. Regata é corrida de veleiros, Sei. assim, né? Que sai de Recife e vai até Fernando de Noronha. Você fala regata pra ele, ele vai falando, eu uso Eu regata. tenho também. Eu tenho. Ela é uma corrida que sai de Recife e vai até Fernando de Noronha. Ela é, acho que é a maior regata da América Latina, né? É, a mais famosa. Inclusive teve uma agora semana passada. E a gente Quantos quilômetros? Cara, dá 300 milhas. Isso dá, tipo, uns 2 dias de barco, mais ou 2 menos. dias. Quer dizer, o que pega em primeiro faz em 12, 13. Milhas marítimas náuticas, ou milhas náuticas? 1.852 metros. O que é maior, assim, vocês sabem? Ah, a galera E chama Por causa padronizado, né? da Não, ondulação? Não é? é a medida mesmo. É a medida mesmo. medida. Tá. E aí a gente participou dessa refeira em 99, né? Tu tinha 7, eu tinha 4 anos. Eu ganhei até o prêmio de menor tripulante mais jovem. Poxa. Tinha cabelinho ainda, loirinho. E é uma lembrança legal pra... É, muito, muito. Pô, a gente morou mais de 5 anos. Porque quando a gente nasceu, nossos pais moravam a bordo. Então a gente nasceu e a gente ficou morando os primeiros 5, 6 anos de vida. Nasceram no hospital em terra e já foram Com um mês. É mesmo? Um mês já foi? Um Toda a mês já gravidez estava no barco, aí pra nascer, a gente desembarcou, nascemos em Ribeirão Preto, meus avós eram médicos lá, e já voltamos pro barco e crescemos no barco. Tem foto nossa, catatauzinha assim, já no botinho, brincando, fazendo as paradinhas. É. E aí a gente só saiu quando chegou a fase de escola, né? Escola, depois faculdade e tal. Aí meus E aí, pais... mas aí como fazia? Então, é que hoje em dia ainda tem um lance de ensino que você pode fazer Aqueles homeschooling, sabe? homeschooling. Dá pra fazer? Hoje em dia, assim, na época dava também, só que era bem mais complicado, né? Então a gente, nos primeiros anos, meus pais ainda fizeram uns cursos, assim, ensinaram a gente um básico, mas quando eu comecei a fazer ali 5, 6 anos, eles acharam que seria legal parar pra ir pra uma escola, pra ter vida social Mas também. eles pararam também. Parou a Então, família inteira. sim. Aí eles escolheram a cidade de Ubatuba. É. Escolheram do nada, assim, foi um lugar que eles gostaram muito na Que é época. onde a gente cresceu e eles estão Cresceu. lá até hoje. Mas desde criança veio essa vontade de um dia vocês fazerem isso também ou foi uma coisa que aconteceu depois? Eu acho que sim, né? Porque como a gente cresceu nesse meio, e assim, acho que todo velejador sonha em dar uma volta ao mundo. Todo Porque é velejador o supra-sumo ali, né? É o mais legal, né? Pelo velejar menos, pelas né? águas da Polinésia Francesa, sabe? É uma coisa que a gente cresceu ouvindo falar. Meu pai e minha mãe, quando eles construíram o barco, foi pra velejar na Polinésia. Era o grande objetivo, assim, da vida deles. E eles fizeram? Não, Não. porque a gente nasceu. Ah, Não, porque a gente nasceu, a gente atrapalhou o plano ali, né? É. Além de nascer, atrapalhar o plano, pegamos o barco e saímos e fizemos o sonho. E a gente sempre teve o barco, né? Então, por mais que a gente tivesse em terra, assim, a escola e tal, pô, todo final de semana tava no tem barco. foto desse barco? Tem? Tem, Do- tem. do Já seu foi o barco pai? que a gente saiu daqui, É né? o mesmo barco? É o mesmo. Então, só que a gente trocou ele no meio do caminho. Na Polinésia, inclusive. A gente chegou na Polinésia, concluiu o objetivo. Mas a gente saiu daqui com o mesmo barco. Tem um barco aí pra mostrar? Tem. Mostra aí, bigoda. Que é o Catuche 1, na verdade. O barco que a gente tem hoje chama Catuche 2. Aí o Tá. Catuche 1, ele tá lá na Polinésia ainda. Que a gente vendeu pra um carinha que era local lá, ele tá morando Então, lá. mas deixa eu entender. Então o pai de vocês tinha o Katoshi 1. Isso. Que ele que construiu, E inclusive. ele. Que viagens que ele fez com ele? Assim? Brasil. O Brasil Brasil todo. O Brasil Nossa. todo. Ficou 6 anos morando. Esse é o 1. Esse é o Catuche 1. Ah, é. Esse é o barco que a gente cresceu, aprendeu a andar, tudo que a gente sabe de manutenção, de elétrica. De Esse barco foi uma vela, é. escola gigantesca, assim, pra Mas na gente. época dos seus pais não tinha internet, né? Não. E aí, como que era? Correspondência. Tipo, homeschooling, você fala do neto? Não, é pra. Porque a internet ela serve pra quê no barco? Só pra. Não pra navegar. Navegar tem Não. outros instrumentos. Não, só que assim, nessa época que eles estavam por aqui, não ficava mais do que uns 2, 3 dias sem ver terra. Ah, tá. Porque se só tá pelo Brasil, você só faz travessiazinha pequena, né? E mesmo quando a gente saiu, a gente não tinha internet. Então, por exemplo, Brasil-Caribe, que foram 17 dias, né? Sem internet? Sem nada. Sem comunicação, a gente não tinha nenhum tipo de comunicação. Zero. Mas saiu e aí tipo, e a internet ela é muito útil pra gente, principalmente pra previsão do tempo, né? A gente consegue saber onde é que tá o vento, o que vai acontecer nos próximos dias ali e tal. E nessa primeira que a gente tava totalmente às cegas, era tudo uma surpresa, assim. Porque de uns 10, 15 anos pra cá, já tem. Só que, meu, é uma internet muito cara. Caríssima, assim, que são umas antenas gigantonas e tal, é muito caro. E super limitado também a velocidade. É, então a gente não tinha. Mas hoje em dia com o Starlink também, a gente fazia live no meio do oceano, assim, de boa. Pô. Subir arquivo do meio do... E essas viagens curtas dos seus pais era uma opção ou eles não puderam fazer essas viagens mais longas assim? É que, na real, os meus pais sempre foram da cidade grande, né?
Então, quando eles decidiram essa vida, tipo, eles construíram o barco, eles se mudaram e eles Mas estavam tinha um emprego ainda fixo. Não, eles largaram tudo. Largaram tudo? Largaram tudo, venderam empresa, compraram coisa para deixar Gerando renda, assim. gerando renda. E aí, quando eles se mudaram, eles estavam aprendendo. Então, eles não tinham experiência para sair pro mundo ainda, entendeu? Eles começaram do zero mesmo. A gente pegou meio que o bonde andando, né? Porque quando a gente nasceu, meus pais já estavam no barco faz um tempo e a gente cresceu e aprendeu com eles. Eles Então, foram a na massa. ideia deles era ficar, tipo, uns anos aqui pelo Brasil, ganhando experiência. E a hora que tivesse, pô, já tô legal, aí começa a viajar para fora. Só que nesse meio tempo a gente... Qual é a lembrança mais antiga que vocês têm, assim? Cara, a mais antiga foi a minha foi uma viagem que a gente fez para Noronha. Eu tenho essa Quantos lembrança. anos você acha que você tinha? Foi em 99, eu tinha 7 anos. Essa época aí, é que tem uma regata muito famosa. Regata é corrida de veleiros, Sim. assim, né? Que sai de Recife e vai até Fernando de Noronha. Você fala regata pra ele, ele vai falando, eu uso. Eu regata. tenho também. Eu tenho. Ela é uma corrida que sai de Recife e vai até Fernando de Noronha. Ela é, acho que é a maior regata da América Latina, né? É, a mais famosa, Inclusive teve uma agora semana passada. E a gente Quantos quilômetros? Cara, dá 300 milhas. Isso dá, tipo, uns 2 dias de barco, mais ou 2 menos. dias. Quer dizer, o que pega em primeiro faz em 12, 13. Milhas marítimas náuticas, ou é. milhas náuticas. 1.852 metros. O que é maior, assim, vocês sabem? Ah, a galera E chama Por causa padronizar, da né? Não, da ondulação? Não é? é a medida mesmo. É a medida mesmo. medida. Tá. E aí a gente participou dessa refeira em 99, né? Tu tinha 7, eu tinha 4 anos. Né? Eu ganhei até o prêmio de menor tripulante mais jovem. Poxa. Tinha cabelinho ainda, loirinho. E é uma lembrança legal pra... Muito, muito. Pô, a gente morou mais de 5 anos. Porque quando a gente nasceu, nossos pais moravam a bordo. Então a gente nasceu e a gente ficou morando os primeiros 5, 6 anos de vida. Nasceram no hospital em terra e já foram Com um mês. É mesmo? Toda Um mês já foi? Um Toda a mês já gravidez estava no barco, aí pra nascer, a gente desembarcou, nascemos em Ribeirão Preto, meus avós eram médicos lá, e já voltamos pro barco e crescemos no barco. Tem foto nossa, catatauzinha assim, já no botinho, brincando, fazendo as paradinhas. É. E aí a gente só saiu quando chegou a fase de escola, né? Escola, depois faculdade e tal. Aí meus E aí, pais... mas aí como fazia? Então, é que hoje em dia ainda tem um lance de ensino que você pode fazer Aqueles homeschooling, sabe? homeschooling. Dá pra fazer? Hoje em dia, assim, na época dava também, só que era bem mais complicado, né? Então a gente, nos primeiros anos, meus pais ainda fizeram uns cursos, assim, ensinaram a gente um básico. Mas quando eu comecei a fazer ali 5, 6 anos, eles acharam que seria legal parar pra ir pra uma escola, pra ter vida social Mas também. eles pararam também. Parou a Então, família inteira. sim. Aí eles escolheram a cidade de Ubatuba. É. Escolheram do nada, assim, foi um lugar que eles gostaram muito na Que é época. onde a gente cresceu e eles estão Cresceu. lá até hoje. Mas desde criança veio essa vontade de um dia vocês fazerem também ou foi uma coisa que aconteceu depois? Eu acho que sim, né? Porque como a gente cresceu nesse meio, e assim, acho que todo velejador sonha em dar uma volta ao mundo. Todo Porque é velejador o supra-sumo ali, né? É o mais legal, né? Pelo velejar menos, pelas né? águas da Polinésia Francesa, sabe? É uma coisa que a gente cresceu ouvindo falar. Meu pai e minha mãe, quando eles construíram o barco, foi pra velejar na Polinésia. Era o grande objetivo, assim, da vida deles. E eles fizeram? Não, Não. porque a gente nasceu. Ah, Não, porque a gente nasceu, a gente atrapalhou o plano ali, né? É. Além de nascer, atrapalhar o plano, pegamos o barco e saímos e fizemos o sonho. E a gente sempre teve o barco, né? Então, por mais que a gente tivesse em terra, assim, a escola e tal, pô, todo final de semana tava no tem barco. foto desse barco? Tem? Tem. dos seus Foi o barco pais? que a gente saiu daqui, É né? o mesmo barco? É o mesmo. Então, só que a gente trocou ele no meio do caminho. Na Polinésia, inclusive. A gente chegou na Polinésia, concluiu o objetivo. Mas a gente saiu daqui com o mesmo barco. Tem um barco aí pra mostrar? Tem. Mostra aí, bigoda. Que é o Catuche 1, na verdade. O barco que a gente tem hoje chama Catuche 2. Aí o Tá. Catuche 1, ele tá lá na Polinésia ainda. Que a gente vendeu pra um carinha que era local lá, ele tá morando Então, lá. mas deixa eu entender. Então o pai de vocês tinha o Katoshi 1. Isso. Que ele que construiu, E inclusive. ele que viagens que ele fez com ele? Assim? Brasil. O Brasil Brasil todo. O Brasil Nossa. todo. Ficou 6 anos morando. Esse é o 1. Esse é o Catuche 1. Ah, é. Esse é o barco que a gente cresceu, aprendeu a andar, tudo que a gente sabe de manutenção, de elétrica. De Esse barco foi vela, uma é. escola gigantesca, assim, pra Mas na gente. época dos seus pais não tinha internet, né? Não. E aí, como que era? Correspondência. Tipo, homeschooling, você fala do neto? Não, é pra... Porque a internet ela serve pra quê no barco? Só pra... Não pra navegar. Navegar tem Não. outros instrumentos. Não, só que assim, nessa época que eles estavam por aqui, não ficava mais do que uns 2, 3 dias sem ver terra. Ah, tá. Porque se só tá pelo Brasil, você só faz travessiazinha pequena, né? E mesmo quando a gente saiu, a gente não tinha internet. Então, por exemplo, Brasil-Caribe, que foram 17 dias, né? Sem internet? Sem nada. Sem comunicação, a gente não tinha nenhum tipo de comunicação. Zero.
saiu, e aí tipo, a internet ela é muito útil pra gente, principalmente pra previsão do tempo, né? A gente consegue saber onde é que tá o vento, o que vai acontecer nos próximos dias ali e tal. E nessa primeira que a gente tava totalmente às cegas, era tudo uma surpresa, assim. Porque de uns 10, 15 anos pra cá, já tem. Só que, meu, é uma internet muito cara. Caríssima, assim, que são umas antenas gigantonas e tal, é muito caro. E super limitado também a velocidade. Então a gente não tinha. Mas hoje em dia com o Starlink também, a gente fazia live no meio do oceano, assim, de boa. Pô. Subir arquivo do meio do... E essas viagens curtas dos seus pais era uma opção ou eles não puderam fazer essas viagens mais longas, assim? É que, na real, os meus pais sempre foram da cidade grande, né? Então, quando eles decidiram essa vida, tipo, eles construíram o barco, eles se mudaram e eles Mas estavam... tinha um emprego ainda fixo. Não, eles largaram tudo. Largaram tudo? Largaram tudo, venderam empresa, compraram coisa pra deixar Gerando renda, assim. gerando renda. E aí, quando eles se mudaram, eles estavam aprendendo. Então, eles não tinham experiência pra sair pro mundo ainda, entendeu? Eles começaram do zero mesmo. A gente pegou meio que o bonde andando, né? Porque quando a gente nasceu, meus pais já estavam no barco faz um tempo e a gente cresceu e aprendeu com eles. Eles Então, foram a na massa. ideia deles era ficar, tipo, uns anos aqui pelo Brasil, ganhando experiência. E a hora que tivesse, pô, já tô legal, aí começa a viajar pra fora. Só que nesse meio tempo a gente nasceu, entendeu? Entendi. Então, meio que E aí muda os planos total, né? mudou tudo, né? Mas agora, por exemplo, eles mais velhos não, Não, eles não se poderiam animam? ir. Sim. Eles visitaram a gente em diversos momentos durante a nossa viagem, assim, só que hoje em dia eu acho que eles curtem mais isso. A gente tava num lugar muito legal, eles iam, ficavam ali, curtiam tá. a parte boa, porque travessia, tudo é perrengue, sabe? É desconforto. Imagino, cara. É uma vida que, assim, pra quem vê a gente, né? Pra quem segue a gente vê ali, acha que é uma vida dos sonhos e realmente é uma vida dos sonhos. Mas é mais difícil do que parece. Não é uma vida... É uma vida muito desconfortável. Em todos os sentidos, assim. Mostrar isso, Mas, assim, tipo, sabe? mas é uma opção de vocês? Sim, não, Confortável? total. Ah, não. Um outro tipo de barco, um outro tipo de viagem, daria pra ser mais confortável? Ou mesmo Cara, assim? com as nossas condições financeiras, não é escolha, não. É? Talvez um barco muito maior, um O- catamarã, sabe? Que são dois cascos, Sei. assim, ele balança menos. É, O grande problema do nosso, que é o monocasco, é o balanço, sabe? Ele balança muito? Muito. Você tá numa travessia, assim, 20 dias, são 20 dias balançando. E quando o barco tá velejando, ele não fica de pezinho, ele fica assim, meio que de lado, né? Por conta da pressão do vento nas velas. E aí, então, ele balança sempre fora do eixo, assim. Então, para você cozinhar, para você ir no banheiro... Você come mal, dorme mal, você faz tudo mal. Já tô mudando de ideia, então. Eu falei pra você, tem uma vida dos sonhos, né, cara? Mas isso vem travessia Banho longa, quente assim. tem? Agora Esse tem. Esse daí não tinha, não. Esse aí não tinha, era raiz. E outra coisa, muito pouca água. Então você tem que economizar água ao máximo. Nesse novo agora, a gente tem um aparelho que chama dessalinizador. Então, a partir da água do mar, com a energia solar, a gente consegue produzir água doce. Mas a água fica boa? Fica, potável. você pode Então, beber. boazinha. Boa zona. Legal. Gosto, tudo. Tudo. Nesse aí, era esquema de captação de chuva, assim, a gente tava no meio de uma travessia, viu uma nuvem de chuva, a gente armava umas coisas lá com umas mangueiras e captava. Perrengão. Bem náufrago. o esquema. Náufrago total. Então, assim, é uma vida que você tá nos lugares maravilhosos, experiências maravilhosas, mas é uma vida cansativa. Então, mas voltando, vocês fizeram, moleque, aquele sonho de um dia dar a volta ao mundo, né? Sim. É o preço que se paga, né? É. É o preço que se E paga. aí, mas daí a gente foi meio que seguindo, você acaba querendo ou não, você segue o fluxo comum ali da vida, né? A gente foi, se formou, ensino médio, aí quando você tá no ensino médio, já fica todo mundo, né? O ambiente ali te conduz a, o quê? Vestibular, cursinho, faculdade e tal. E a gente foi indo nesse fluxo, assim, e a volta ao mundo era um sonho que a gente tinha, sei lá, depois de mais velho, aposentado, com renda, fazer essa viagem. Que é o que todo mundo faz, né? Normalmente o pessoal faz. Aí quando a gente se viu, a gente estava na faculdade lá, fazendo engenharia. Eu estava fazendo engenharia mecânica, né? Tem engenharia mecatrônica. Lá em Minas Gerais. Lá na UFLA, em Lavras. É. E a gente olhou um pro outro e falou, cara, o que a gente tá fazendo na nossa vida, velho? E foi a primeira vez da nossa vida que a gente realmente se distanciou do mar. Porque até então a gente morava em Ubatuba, estudava e tudo, mas tinha muito contato com o mar, tava sempre no barco, fazendo manutenção e curtindo e tal. E agora a gente se viu em Lavras. A gente falou, meu, tamo errado, vamos dar um bordo aí, vamos trocar esse rumo. E aí foi quando a gente começou a amadurecer a ideia de realmente preparar o barco, porque o barco nesse ponto ele não estava pronto, né, para uma volta ao mundo, longe disso. O que precisa ter pra... O barco, uma volta ao mundo, ele tem que estar impecável, né? Em todos os pontos, assim. O barco em si, estrutura, mastro, toda a parte, elétrica, mecânica, os motores, tem que estar impecável, porque você está saindo para enfrentar o que tem de mais difícil, né? E o Catuxa tinha quase 30 anos na época, né, porque meu pai e meus pais construíram ele em 89, se não me engano, que ele foi para água. Então, isso em 2017, estava com uns 20 e poucos anos, 25 anos.
Então o barco ele já precisava de uma reforma gigantesca, que a gente não tinha grana também, e foi um dos anos mais desafiadores, assim, pra gente até Foi. hoje. A gente fez bastante passeio de barco ali na região de Ubatuba para levantar grana. Sim. A gente levava a galera pra passear, assim. A gente ficou 2 ou 3 temporadas fazendo isso. Então, férias de escola, feriado e tal. A gente descia lá pra Ubatuba, pegava o barco, ficava o dia inteiro levando gente pra passear. Compramos uma lancha, tipo, deu uma graninha, compramos, né, uma lancha. Então, ele ia na lancha, eu ia no veleiro, juntando uma grana. E aí a gente juntou uma grana que a gente falou, com essa grana a gente consegue reformar o barco. E aí tiramos o barco da água e ficamos 1 ano reformando. Com o barco fora da água. A gente fez tudo do barco. Elétrica, mecânica. A gente desmontou o barco. Planejando o que no começo? Já a volta ao mundo? A volta ao mundo. Já volta Já ao volta ao mundo. Já volta ao mundo. E o que é considerado uma volta ao mundo?